Salmo 120, os versos 1 a 7. Vamos ler a uma só voz a palavra de Deus. Leiamos. Na minha angústia, clamo ao Senhor, e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Que te será dado, ou que te será acrescentado, ó língua enganadora? Setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro. Ai de mim, que peregrino em Meseque, e habito nas tendas de Quedar. Já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Sou pela paz. Quando, porém, eu falo, eles teimam pela guerra. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos e te bendizemos mais uma vez, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá de podermos nessa noite, Senhor, livremente abrirmos a Tua palavra e dela, Senhor, extrairmos os ensinos que o Senhor tem para nós nessa noite. Pedimos, ó Deus, que o Senhor abra o nosso coração, o nosso entendimento, que o Teu Santo Espírito, Senhor, possa produzir os frutos que o Senhor mesmo deseja em cada um dos nossos corações. Que a Tua bênção, Senhor, seja sobre as nossas vidas aqui, Senhor. Nós te louvamos e te bendizemos. Pedimos também a Tua bênção por aqueles que nos acompanham pela internet, a fim de que também sejam edificados pela Tua palavra, Senhor. Assim nós suplicamos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem assentar-se. Eu falei lá nos nossos grupos, do WhatsApp, a gente fez algumas publicações também nas nossas redes sociais, que hoje nós começaríamos aí uma série de sermões, agora no mês de janeiro, a respeito dos Salmos de Romagem. Os Salmos de Romagem, eles estão no 5º livro dos Salmos, e eles compõem exatamente esse conjunto de 150 salmos, e eles são chamados, então, de Salmos de Romagem, exatamente porque eles eram conhecidos como esses salmos onde as pessoas, a caminho de Jerusalém, eles entoavam, eles cantavam esses salmos. Esses salmos, eles estão exatamente nesse conjunto aí do Salmo 120, que nós acabamos de ler, até o Salmo de número 134. Algumas Bíblias, e alguns autores também chamam esses salmos de Salmo de peregrinação, ou Salmo de degraus. Eu vou falar um pouquinho sobre isso mais na frente, não hoje, mas exatamente no sentido de que existia ali no decorrer do templo esses degraus, então esses salmos significam também isso. Esses salmos também eram chamados de salmos de ascensão, ou salmos de subida. Ou seja, à medida que o povo ia subindo para Jerusalém, eles iam cantando exatamente esses salmos. O rei Davi, ele escreveu pelo menos 4 desses salmos. O 122, o 124, o 131, o 134. Salomão escreveu os salmos de número 127. Os outros 10 são de autoria desconhecida. Embora alguns possam inclusive afirmar que o Salmo 120, esse que a gente acabou de ler, foi escrito também pelo rei Davi. A gente não tem certeza disso, mas alguns atribuem esse salmo ao próprio Davi. Então, esses 15 salmos, que são conhecidos então como salmos de romagem, eles nos ensinam e nos colocam diante de diversas situações da nossa peregrinação, da nossa romagem nesta vida. Embora ele significava exatamente a peregrinação do povo ao templo de Israel, ele também é significativo para que nós possamos aprender a confiar em Deus enquanto estamos aqui peregrinando. Então nós vamos encontrar esses salmos então falando sobre angústia, sobre esperança, sobre confiança, sobre tristeza, alegria, dor, vingança, adversidade, queda pelo pecado, confissão de pecado, tristeza pelos erros. Nós vamos encontrar também temas sobre reconciliações e por aí vai. Se nós pudéssemos dar um título que resumisse todos esses 15 salmos, nós poderíamos então olhar para esses salmos e dar esse título: Caminhando com Deus, caminhando com fé em Deus. Ou seja, embora as circunstâncias que esse salmo coloca diante de nós
muitas vezes não vão mudar, como a gente vai ver nessa noite, esse salmo nos convida, a despeito das situações, a nós caminharmos confiando no Senhor. Conforme então menciona o reverendo Augusto Nicodemos, ele diz o seguinte: esses salmos são apropriados para nos instruir durante a nossa caminhada sobre como devemos nos comportar diante dessas situações. Os salmos nos lembram de que somos romeiros a caminho de nosso lar celestial. Ele vai dizer ainda, eles nos mostram como Deus nos trata em todas essas situações, nos encorajam, nos animam e nos fortalecem na fé que há em Cristo Jesus. Olhando então para o Salmo 120, nós vamos perceber aqui em princípio de que esse salmo mostra então este homem, esse salmista que está passando por momentos de angústia. A sua angústia, a gente vai dar uma olhadinha nisso daqui a pouco, diz respeito então à maledicência, a fofoca, a calúnia que estão se levantando contra esse salmista, por aquilo que ele diz aí, os lábios mentirosos e a língua enganadora. O que nós vamos perceber nesse salmo, meus irmãos, é que esse salmista, ele está sendo o alvo de uma campanha e de um assassinato do seu próprio caráter. Pessoas estão falando mal dele. Ele está sendo ofendido, ele está sendo ultrajado. Aliás, vale a gente mencionar aqui, não é? De que a difamação e a calúnia, ela se baseia exatamente nisso. Quando a gente então não tem nada a dizer sobre alguém, a gente inventa. A gente conta outra história, a gente passa então a impressão para que outras pessoas então comecem a acreditar naquilo que nós dizemos, naquilo que nós falamos a respeito das pessoas. E é exatamente isso então que essas pessoas estão fazendo com esse salmista. Este é o caso então aqui dele. Nós vamos dar então uma olhada nesse salmo e eu espero que a gente também tire algumas lições importantes de como esse salmo então tem algo a nos ensinar nessa noite. Então vamos olhar aqui para o Salmo e vamos ver então como esse salmista descreve a sua angústia e como Deus tem algo a ensinar ao coração dele e certamente também ao nosso coração. Então, primeiramente, o que nós vamos perceber aí, irmãos, é que o salmista, ele clama a Deus na sua angústia. Veja aí os versos 1 e 2. Ele vai dizer, na minha angústia clamo ao Senhor, e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Então, a primeira coisa que a gente deve mencionar nesses versos 1 e 2 é exatamente isso. O salmista está na angústia. Ele diz, na minha angústia eu clamei ao Senhor. Novamente, irmãos, vale a pena a gente lembrar aqui, a angústia desse salmista não era uma doença, não era pobreza, não eram tribulações, não eram adversidades que ele estava enfrentando, mas eram fofocas, maledicências, pessoas então que ferozmente falavam injustamente contra este salmista. O salmo então nos ensina como então é perigosa a língua enganadora, a maledicência, e quanta angústia isso pode causar no coração daquelas pessoas que são vítimas disso, de fofoca, de maledicência. Por isso que o salmista está dizendo, na minha angústia. Ele está angustiado exatamente por causa disso. Porque pessoas estão falando mal dele. Pessoas estão se levantando contra ele. Charles Spurgeon, o famoso pregador batista, ele diz o seguinte, a calúnia causa angústia do tipo mais doloroso. Aqueles que sentiram a lâmina de uma língua cruel sabem seguramente que é mais afiada do que a espada. A segunda coisa que a gente pode ver aqui nesses versos 1 e 2 é que o salmista então clama. Veja aí, ele diz, clamo ao Senhor e Ele me ouve. Clamar aqui, irmãos, não é simplesmente orar. Não é simplesmente falar com Deus. O sentido aqui da palavra clamar é o sentido realmente de gritar por socorro. Gritar por alguém. Note que coisa bela nós temos aqui então diante de nós, diante desse salmista.
Em vez dele buscar os seus próprios recursos, ao invés dele se vingar daqueles que falam mal dele, ao invés dele tentar se defender dessas maledicências, dessas fofocas, dessa língua e dos lábios enganosos, mentirosos, ele clama diante de Deus. Ele vai então diante de Deus e ele então suplica para que Deus então possa ouvir a sua oração. E é exatamente isso que ele diz na continuação do verso. Ele diz: Deus então me ouve. E o sentido aqui, talvez uma tradução melhor que nós poderíamos colocar aqui, não é simplesmente que Deus ouve, mas Deus responde. Então o sentido desse verso é: clamo ao Senhor e Ele me responde. Isso significa, irmãos, que Deus está atento à oração do salmista. Mas Deus também está atento aos lábios mentirosos, à língua enganadora, como a gente vai ver daqui a pouco. Então note que o salmista tem confiança de que Deus não vai deixar isso impune. Além disso, nós vamos perceber que o salmista, ele clama ao Senhor, o verso de número 2. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Então percebam que na sua Bíblia, essa palavra Senhor, que também aparece no verso de número 1, ela está toda em maiúscula. Isso significa então, irmãos, que esse nome Senhor é o nome então de Iavé. O nome de Deus, ou Jeová. É o mesmo nome, então, que Deus apareceu a Moisés, lá em Êxodo capítulo 3, o verso 14, quando lá nós encontramos: eu sou o que sou. Então, o salmista está diante deste Deus. Conforme o profeta Isaías afirma, ele vai dizer que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Então isso demonstra que o salmista está clamando a este Deus, o Deus da aliança, o Deus todo-poderoso. Ele clama, ele pede socorro a Deus, ele não vê saída diante da sua situação, mas ele suplica, ele clama diante de Deus para que Deus então possa socorrê-lo. Conforme Calvino vai dizer, ele vai dizer assim: não há razão mais oportuna para buscarmos a Deus do que sermos ameaçados por um grande perigo. E por que o salmista então está clamando a Deus? O que ele quer de fato que Deus faça em seu favor? Veja aí o verso 2, nós acabamos de ler. Ele está pedindo: livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Uma tradução da Bíblia de Eugene Peterson, né, que na verdade não é uma tradução, né, na verdade é uma paráfrase, né, da Bíblia, chamado A Mensagem. Lá então o Eugene Peterson, ele traduz esse verso de número 2 da seguinte forma: livra-me dos mentirosos, ó Deus, eles sorriem com doçura, mas mentem descaradamente. Então percebam que a primeira reação que o salmista tem é de que Deus o livre dessa situação. É assim conosco também, irmãos. Quando nós estamos passando por algum tipo de tribulação, quando a gente passa por algum momento difícil da nossa vida, ou quando a gente passa por alguma enfermidade, a primeira coisa que a gente pede é: Deus, me livra disso. Deus, tira isso de mim. Eu não quero passar por isso. Eu não quero ter essa doença. Eu não quero ter essa crise financeira. Eu não quero passar por essa tribulação. Tira essa pessoa da minha vida. Mas a gente vai perceber aqui, irmãos, que muitas vezes o que Deus nos responde é algo diferente daquilo que nós pedimos. E é isso então que o salmista vai aprender aqui nesse salmo. Ele não apenas expressa então a sua aflição, mas ele traz para nós essa revelação de como os lábios mentirosos e a língua enganadora são devastadoras. Exatamente porque ele está nesta angústia. O salmista, também lá no Salmo 57, o verso de número 4, vai dizer assim que a língua mentirosa, elas são lanças e flechas são os seus dentes, espada afiada a sua língua. O rei Salomão, em Provérbios 18, 21, vai dizer: a morte e a vida estão no poder da língua.
O profeta Jeremias nos diz que flecha mortífera é a língua deles. Falam engano, com a sua boca fala cada um de paz com o seu companheiro, mas no seu interior lhe arma ciladas. Tiago vai dizer que a língua é fogo, mundo de iniquidade, é o que Tiago disse. Ele vai dizer que é mal incontido, carregado de veneno mortífero. E é dessa angústia então que está sofrendo o salmista. De lábios mentirosos, de língua enganadora. E ele então se coloca diante de Deus, ele suplica a graça de Deus sobre a sua vida. A segunda coisa que a gente pode ver aqui nesse salmo, irmãos, está aí nos versos 3 e 4. Nós vamos ver então que o salmista, ele espera que Deus vingue a língua enganadora. Veja aí o verso 3 e o verso 4, nós encontramos assim: que te será dado? O que te será acrescentado, ó língua enganadora? Setas agudas do valente e brasas vivas de zinco. O salmista, então, aqui está como se dirigindo a exatamente aquelas pessoas que falam mal dele. É como se ele estivesse dizendo: o que é que vocês vão ganhar com isso? Né? O que é que vocês ganham em falar mal de mim? Percebam, então, exatamente isso, de que o ponto de vista do salmista começa a mudar. E ele começa a perceber exatamente isso, de que as calúnias que ele está sofrendo não passarão impunes diante de Deus. Então, no verso de número 3, ele vai lançar essa pergunta aí: que te será dado, ou que te será acrescentado, ó língua enganadora? No verso 4, então, ele responde: setas agudas do valente e brasas vivas do zinco. A resposta, então, que o salmista dá aqui no verso de número 4, ela é bem interessante, por dois motivos. Primeiramente, então, o salmista demonstra aqui, novamente, o que é a língua enganadora. Ele está dizendo: língua enganadora são setas agudas e brasas vivas de zinco. Setas agudas são literalmente flechas afiadas. Esse é o sentido original. Ela tem essa intenção de penetrar fundo ou mais fundo e causar um mal maior na sua vítima. Então a língua enganadora, ela pretende exatamente fazer isso: ser letal, ser mortal, atingir o máximo possível a sua vítima. Diz ainda então o salmista que essas calúnias, ou a calúnia dessas pessoas, se assemelham às brasas de zimbro. O zimbro era um tipo de arbusto que, quando ele então era cortado e era feito dele então o fogo desse arbusto, ele demorava mais para queimar e as suas chamas eram mais intensas. Então pensa-se num carvão, né? Aquele carvão que você compra e ele dura mais tempo e a sua brasa então é mais viva, é mais poderosa então. Isso então é o zimbro. Então o que o salmista está dizendo aqui é que a língua enganadora, ela penetra como uma espada. E ela queima, e ela destrói, assim como o zimbro queimado dura mais, e a sua brasa, então, é mais intensa. Então percebam o que está aqui diante de nós, irmãos. A maledicência, a fofoca, a língua enganadora, ela tem esse objetivo de destruir, de matar, de aniquilar, de fazer o maior mal possível às suas vítimas. É isso que o salmista está descrevendo aqui para nós. A língua enganadora, então, ela quer destruir tudo aquilo que diz respeito à sua vítima. Ela não está, então, de maneira nenhuma coberta de boas intenções. Ela quer atingir letalmente a sua vítima. Isso, então, é o que o salmista traz aqui para nós. Mas, ao mesmo tempo, o verso 4, ele revela o que Deus fará com a língua enganadora. Novamente, aí a pergunta no verso de número 3, o salmista vai dizer: que te será dado, ou que te será acrescentado, ó língua enganadora? Então, o que Deus vai trazer sobre a língua enganadora é o mesmo que a língua enganadora faz com as suas vítimas. Flechas agudas, fogo ardente. É isso que o salmista está dizendo. Em outras palavras, Deus fará com a língua enganadora
o mesmo que essa língua faz com as suas vítimas. Não haverá injustiça. Será toma lá, dá cá. A mesma medida que a língua enganadora traz, Deus trará sobre aqueles que fazem das suas palavras, fazem da sua língua, essa espada, esse carvão de zimbro que queima e tenta então destruir as suas vítimas. Nós vamos encontrar algo semelhante lá no Salmo de número 64, os versos 2 e 3, os versos 7 a 4 também. Eu convido você a nós abrirmos esse texto e eu queria olhar com os irmãos também lá o que esse salmista fala a respeito disso. Veja o Salmo 64, os versos 2 e 3. Aqui o salmista vai dizer assim: esconde-me da conspiração dos malfeitores e do tumulto dos que praticam a iniquidade, os quais afiam a língua como espada e apontam, quais flechas, palavras amargas. Veja como é que isso se parece com o Salmo 120 que nós acabamos de ler. Os versos 7 a 10, melhor dizendo, nós vamos encontrar assim: mas Deus desfere contra eles uma seta, de súbito se acharão feridos, dessarte serão levados a tropeçar, a própria língua se voltará contra eles. Todos os que vêm maneiam a cabeça, e todos os homens temerão e anunciarão as obras de Deus e entenderão o que ele faz. O verso 10 diz: o justo se alegra no Senhor e nele confia, os retos de coração todos gloriam. Então veja que no verso de número 10, todos se gloriam, melhor dizendo, veja que no verso 10, o justo se alegra, mas o justo está alegre por quê? Porque Deus se vingou da língua enganadora. Deus se vingou dos lábios mentirosos. Então percebam, irmãos, que em resumo, o que nós temos aqui no Salmo de número 120 e também no Salmo 64, é que Deus vai retribuir os que praticam falsidade e mentira. A terceira coisa que nós encontramos aqui no Salmo é que o salmista então se sente como estrangeiro em sua própria terra. Veja aí os versos 5 e 6. Ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Não é fácil lidar com calúnia, não é? Com difamação. Veja aí que o salmista diz: ai de mim, no verso 5. Como ele está dizendo, coitado de mim mesmo. Eu estou em uma região, então, cercado de pessoas que, embora sejam do meu povo, me fazem parecer que eu sou estrangeiro. Eles não me tratam como um deles. Veja que ele cita então Meseque. Meseque era um dos filhos de Jafé. Era uma região então da Ásia Menor, uma região habitada por pagãos. É a atual Turquia. Se você ler, por exemplo, o profeta Ezequiel, ele vai dizer que o povo de Meseque era um povo incircunciso e iníquo. Quedar era um dos filhos de Ismael e se refere ao povo árabe, um povo também pagão, hostil, uma nação guerreira e predadora. Mais do que significado dos locais, irmãos, o que o salmista está dizendo aqui para nós é que a calúnia e a difamação que ele vem sofrendo faz com que ele se sinta vivendo entre pagãos, no meio de pessoas que não acreditam em Deus, não temem em Deus. Tamanha a angústia desse salmista que ele se sente como se ele estivesse no meio de um povo bárbaro. Um povo que não tem nenhum temor de Deus. Ele era um estrangeiro vivendo dentro da sua própria terra. Olha que coisa lamentável. Olha que coisa triste que esse salmista está passando. Mas por que não dizer, irmãos, que lamentavelmente é assim que acontece muitas vezes na igreja. Muitas vezes as pessoas, então, ao invés de tornarem a igreja um local acolhedor, um local, então, onde as pessoas podem confiar umas nas outras, a igreja muitas vezes se torna exatamente no lugar de difamações, de mentira, de calúnias,
onde lábios mentirosos e língua enganadora encontram lugar. E talvez você diga assim, pastor, isso não acontece na igreja não. Isso aí só está dizendo que não acontece. Mas é exatamente o contrário que o salmista está colocando aqui diante de nós. Ele não vivia em Quedar, ele não vivia em Meseque, mas ele se sentia como de fato estivesse numa terra estrangeira. As próprias pessoas que estavam ao seu redor falavam mal dele. Os seus próprios conterrâneos estavam então acusando este salmista. E é assim muitas vezes que infelizmente acontece na igreja. Os próprios irmãos falam mal uns dos outros, se levantam então uns contra os outros, causam calúnias uns contra os outros. Que esse salmista então, meus irmãos, nos ajude a enxergar os males que a língua enganadora traz ao povo de Deus. E finalmente, nós olhamos então que mesmo caluniado, o salmista faz tudo pela paz. Veja o verso 7, ele vai dizer, sou pela paz, quando porém eu falo, eles teimam pela guerra. Olha que final surpreendente que o salmista traz para nós. Notem que ele já havia clamado a Deus no verso de número 2. Ele sabia que Deus poderia trazer justiça. Agora então ele declara que faz de tudo para manter a paz com aqueles que os difamam injustamente. Olha que coisa bela nós temos aqui, não é? O salmista, ao invés de consumir-se pela angústia, pela tristeza, pela amargura, ao invés dele simplesmente fechar o coração, endurecer o coração dele a respeito dessas coisas, ele diz o seguinte, eu sou pela paz. Não tem nada que vai me impedir de me consumir pelo ódio por aqueles que me difamam. Notem então que além disso, o salmista declara que embora a língua enganadora estivesse inflamada contra ele, ele faz de tudo então para que essas pessoas possam voltar ao seu juízo, à sua compreensão. Note aí que ele diz, quando porém eu falo, talvez o texto aqui que é traduzido para nós não traz o sentido real, mas esse eu falo, tem o sentido de que eu faço todo o possível, ou eu dou todas as condições para que essas pessoas então possam se reconciliar comigo. Eu continuo aberto, eles estão falando mal de mim, mas eu sou pela paz. Na hora que eles quiserem sentar e conversar e resolver os problemas comigo, eu estou disposto a fazer isso. É isso que o salmista está dizendo. Ele não está amargurado. Ele não está cheio de ódio. Ele não quer uma vingança própria dos seus inimigos. Mas vejam que mesmo assim a língua difamadora continua desejosa de guerra. Ela quer continuar com as suas setas agudas e flamejantes. Ela não cessa em difamar e caluniar. Nesse sentido, então, João Calvino vai dizer o seguinte, nós somos instruídos que não basta os fiéis absterem-se de prejudicar os outros. Devem, além disso, fazer tudo para atraí-los com mansidão e incliná-los à boa vontade. Uma vez rejeitadas a moderação e a boa vontade, eles devem esperar pacientemente até que Deus se manifeste desde o céu como protetor deles. Em resumo, irmãos, o salmista ora, ele aguarda em Deus, busca paz, entrega tudo a Deus, nas mãos de Deus. Ele não se vinga da língua enganadora, ele não se amargura, ele não se entristece, mas ele confia de que Deus trará vingança contra os lábios mentirosos e a língua enganadora. Irmãos, lábios mentirosos e língua enganadora são terríveis. Elas atingem as pessoas mais piedosas, as pessoas que mais amam, mais servem a Deus, elas também são alvos de língua enganadora, de pessoas então que querem o seu mal. E o que nós vemos aqui nesse salmo é exatamente isso. O salmista não estava isento de sofrer então qualquer tipo de difamação, qualquer tipo então de ataque à sua pessoa. Ao mesmo tempo, nós aprendemos nesse salmo que nós somos consolados em saber que aqueles que difamam, fofocam, caluniam, não passarão impunes. Às vezes parece que o juízo de Deus demora, não é?
mas ele pode demorar, mas ele não falhará. Deus, no seu tempo, cedo ou tarde, Ele vai fazer com que esse caluniador seja desmascarado e envergonhado, quando não, irmãos, punidos severamente por Deus. Diante disso, então, o que o Salmo 120 nos ensina? O que o Salmo 120 traz para nós, para que nós possamos, então, pensar naquilo que o salmista está passando e as aplicações que isso tem para a nossa vida? Primeiramente, antes de nós nos colocarmos no lugar do salmista, eu queria pensar com você, quando nós nos colocamos, então, na posição desses lábios mentirosos e língua enganadora. Será que não é você que está sendo língua mentirosa, e lábio mentiroso e língua enganadora? Será que não é você mesmo que está ali nas redes sociais, ou pessoalmente, fazendo intrigas, contendas, fofocas e por aí vai? Meu irmão, se esse é o seu caso, arrependa-se. Deus não aceita nem suporta esse tipo de coisa. Deus leva a sério os lábios mentirosos e a língua enganadora. Miriam, em uma conversa de família, quando ela se levantou contra Moisés, questionando por que Moisés havia tomado a mulher cuxita, o texto bíblico, lá em Números 12, verso 2, Moisés não estava presente naquela conversa, mas o Senhor ouviu aquela conversa e puniu Miriam com lepra. Notem então aqui, irmãos, que o salmista diz isso para nós. Deus ouve as calúnias, Deus ouve as difamações, Deus ouve as fofocas. Embora a pessoa que nós queremos atingir não esteja presente, mas Deus ouve aquilo que nós falamos. A Bíblia, então, tem diversas advertências contra a língua enganadora. Por isso, irmão, cuidado com as conversas na internet. Cuidado com as conversas no WhatsApp. Cuidado com os comentários maldosos, as fofocas. Às vezes até os pedidos de oração que nós fazemos, nós devemos tomar muito cuidado. Porque às vezes nós pedimos um pedido de oração, mas na verdade a gente está falando da vida do outro. A gente está expondo o pecado do outro. Até nisso nós devemos ter cuidado. Veja então que nós devemos ter cuidado com a nossa língua. Não seja você aquele ou aquela que espalha fofocas, que inventa mentira ou distorce os fatos. Notem então aqui, meus irmãos, que o Salmo traz isso para nós. Deus não deixará impune aqueles que usam da sua língua para trazer engano, para trazer mentiras no meio do povo de Deus. Agora sim nós devemos nos colocar na posição desse salmista. Talvez você esteja aqui nessa noite sofrendo a mesma campanha de difamação e a mesma campanha então de crítica, de mentira que esse salmista está enfrentando. Talvez lá no seu trabalho, que facilmente você pode sofrer perseguições e mentiras pelo fato de você ser crente. Talvez na sua escola, na sua universidade, talvez na sua família, parentes não gostam de você exatamente porque você é crente. E eles então difamam, eles falam mal de você, eles se levantam contra você, falando coisas a seu respeito. Note então o que esse salmista nos ensina. Ele ensina que nós devemos clamar ao Senhor. O salmista diz que nós não devemos deixar com que o rancor, a mágoa e até mesmo a vingança penetre o nosso coração. Nós devemos confiar nos cuidados de Deus em retribuir aqueles que falam mal de nós injustamente. Muitas vezes, irmãos, Deus não vai nos livrar dessas pessoas. Mas Deus vai trazer paz ao nosso coração. Nós seremos encorajados a buscar a paz com essas pessoas. E se não for possível, ainda assim eu posso ser como o salmista. Eu sou pela paz. Essas coisas não vão entrar no meu coração. Essas coisas não vão, de fato, inundar a minha mente. Não vão mudar aquilo que de fato eu sou. Esse salmo também nos ensina, meus irmãos, a respeito do Senhor Jesus Cristo. As línguas caluniosas não pouparam nem mesmo o Filho de Deus. Ele foi caluniado, foi desprezado, foi traído.
levantaram mentiras e injúrias contra ele, finalmente o mataram. Ele falava da paz, mas onde ele andava, os inimigos eram contra ele, queriam destruí-lo. Cristo foi tido por muitos como beberrão e comilão, amigo de pecadores. Ele foi criticado, mesmo fazendo bem aos mais necessitados. Ele foi acusado de blasfêmia. E Jesus então nos ensina a suportar com maior paciência a nossa condição quando os perversos nos difamam injustamente. Irmãos, eu já passei por isso e a vontade que a gente tem é de vingar-se. É de pagar com a mesma moeda, não é? É dizer, você está falando mal de mim, espera aí que eu vou te dar o revide. Agora tudo é processo, né? Eu vou te processar por essa calúnia, por essa difamação. Eu vou mostrar para o mundo inteiro quem você é. Hoje as pessoas vão na rede social, né? Você está falando mal de mim, espera aí que eu vou te dar uma resposta também à altura. Mas nós aprendemos com Jesus a deixar as difamações contra nós nas mãos de Deus, sabendo que Deus, ao seu tempo, trará a verdadeira justiça. Irmãos, sobretudo, nós aprendemos que nós não somos melhores do que o Filho de Deus. Se Jesus foi difamado, caluniado, fazendo bem, o que a gente espera que aconteça conosco? Será que nós somos melhores do que Jesus, que suportou toda a injúria, e a gente vai dizer, não, eu não vou suportar isso, eu não vou levar esse desaforo para casa, eu não vou deixar essa pessoa falando mal de mim. Se Jesus não se defendeu contra os seus algozes, quem somos nós para nos defendermos diante das pessoas que falam contra nós injustamente? Por isso, meus irmãos, nessa noite, esse salmo nos mostra como nós devemos agir. Em oração e dependência de Deus, perseverança na busca da paz e da reconciliação. Novamente, como afirma Spurgeon, ele vai dizer, enquanto os clamores ao homem seriam a nossa fraqueza, os clamores a Deus serão nossa força. A quem deveriam clamar os filhos de Deus, senão a seu Pai? Na minha angústia, clamo ao Senhor, e Ele me ouve. Vamos clamar a Deus, vamos suplicar a graça dEle sobre as nossas vidas nesse instante. Pai, obrigado por Tua graça, Senhor, mais uma vez sobre nós. Obrigado, Senhor, por Tua palavra, Senhor, e pedimos que ela encontre lugar nos nossos corações. Que o Senhor seja conosco, Senhor, e nos ajude a não procurarmos, ó Deus, a nossa própria defesa, mas confiarmos em Ti, Senhor, quando calúnias e difamações vêm sobre nós. Assim, Senhor, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor. Te bendizemos e Te glorificamos nesta hora, em nome de Jesus. Amém.